O nome do Senhor já foi exaltado nesta noite. Essa palavra musical, ela toca profundamente em nossos corações. Mas eu gostaria de deixar uma palavra também nessa noite. E a pergunta inicial que eu faço é a seguinte: se você tivesse a presença de Deus dia e noite cuidando de você, mesmo assim você iria murmurar? Você iria reclamar? Essa pergunta você pode pensar nela e fazer uma avaliação da sua vida. Abra a sua Bíblia em Números, capítulo 11. Nós vamos falar o que aconteceu com o povo que foi guiado por Deus, e mesmo assim eles começaram a murmurar. Diz assim a palavra: o povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e colhia. Eles o moíam em moinho ou socavam em pilões. Depois cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Esse texto já começa a deixar para nós o que aconteceu. Eles começaram a murmurar. Essa palavra murmurar, ela tem muita coisa a nos dizer. Eu peguei aqui uma cola no dicionário. Murmurar é conversar difamando ou descrendo ou descreditando, é soltar queixumes, lastimar-se em voz baixa, é resmungar, é queixar, lamentar, é censurar ou repreender disfarçadamente em voz baixa, é falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Percebe que, quem sabe, nós também podemos estar classificados como murmuradores. E eu quero compartilhar com vocês sobre este assunto. Eu quero pedir que vocês continuem com suas Bíblias abertas em Números, no capítulo 11, e nós vamos compartilhar algumas coisas aqui rapidamente. O que causa a murmuração? O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? O que pode acontecer na sua vida espiritual se você se tornar um murmurador? Geralmente a murmuração vem de um descontentamento.
com algo ou assim como alguma coisa que você não está gostando, você está insatisfeito. Mas quando isso ganha espaço na nossa vida, e a gente vai fazer da nossa vida um estilo de vida muito desagradável de convivência com outras pessoas, e vai tomar assim a pessoa de uma maneira que começa a fazer as reclamações até mesmo de Deus, e tudo à sua volta já não vai ter mais um valor que agrada a você, e você passa então a murmurar. Isso é muito comum e pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém está livre de chegar nesse nível. Aconteceu com o povo de Israel na caminhada junto de Moisés, na liderança de Moisés, mas com a proteção e a intervenção de Deus. E aqui a gente viu que o povo começou a queixar-se. Você vai ler toda essa história lá no início da Bíblia. Livro de Números começa nos primeiros capítulos dizendo que o povo começou muito bem, não reclamava, ficaram durante algum tempo na obediência, na direção, no cajado de Moisés, submetendo aos ditames do Senhor. O povo começou muito bem, mas o povo começou agora suas queixas, que na verdade eram desleais, e começou com muita intensidade. Os israelitas, eles tinham expressado os queixumes em outras ocasiões também, mas começou agora a ficar um pouco mais forte, mais contundente. Eles foram libertos por algumas ocasiões, quando passaram pelo meio do mar, a intervenção divina, mas quando chegou a um determinado lugar, Êxodo 15, por exemplo, nós vamos encontrar, eles começaram a procurar água, encontraram águas amargas, mas ali o Senhor orientou Moisés, e Moisés, pela mão do Senhor, fez com que as águas se tornassem boa para descedentar, e assim eles começaram a ver a mão do Senhor. E então eles começaram agora a reclamar do maná. Estavam assim, num certo ponto, enjoados do maná, que para eles já não era mais satisfatório. Quando faltou água, em Êxodo 17, de 1 a 7, o Senhor fez brotar água da rocha, um milagre extraordinário. Mas mesmo assim para eles não estava bom. Aqui nesse capítulo 11 vai falar muitas coisas. A partir do versículo 4 vai informar que um bando de estrangeiros que estavam no meio deles, o chamado populacho, pessoas que não tinham os mesmos costumes, eles caminhavam junto com o povo e começaram então um grupo misturado com o povo de Deus, e esse grupo levou os demais a se tornarem murmuradores, que eles estavam insatisfeitos, e eles começaram a desacreditar aquilo que o Senhor estava fazendo. Os que não conheciam o Senhor começaram então a influenciar os outros. A gente precisa ter cuidado com isso, com pessoas que às vezes não têm uma experiência com o Senhor e quer nos levar por caminhos que não agradam ao Senhor. E eles então começaram a incitar para que o povo se rebelasse contra o Senhor, e começaram a dizer: se tivesse carne, aqui não tem carne. Começou então a queixar-se da alimentação que caía do céu, esquecendo-se que Deus estava cuidando de todos eles de uma forma extraordinária. E aí eles começaram a colocar Deus à prova. Eles começaram então a reclamar.
convenhamos, se nós fizermos uma avaliação, fizermos uma busca, a gente pode perceber que o que eles eram lá no Egito, eles eram escravos, e o escravo não tem direito. E quantas vezes, com certeza, a carne não fazia parte da dieta deles, não é? Com frequência, enquanto eram escravos no Egito, eram maltratados, açoitados de uma forma muito contundente, e agora estavam reclamando da provisão que recebia do Senhor. Eles não estavam sem a provisão, caía o maná dos céus todos os dias, e era tão certo que não precisava colher para o dia seguinte, cada dia caía fresquinho, estavam se alimentando tranquilamente, mas começaram a reclamar. O pão que caía do céu a cada manhã, para eles não estava bom, eles precisavam de algo mais, começaram então a reclamar do maná. Então a gente vai perceber quais os efeitos no povo e em Moisés. O que isso aconteceu? Quando as pessoas começam a reclamar, as coisas não andam bem, né? Qual era o motivo da murmuração? Qual as consequências? Eu quero então aqui que você preste atenção em algumas coisas, para a gente entender claramente os motivos da reclamação do povo. Números 11, a gente vai encontrar isso, né? Qual era o maior motivo da reclamação dos israelitas? A primeira delas, estavam enjoados da alimentação que estavam recebendo. A multidão começou a ficar agitada e começaram então a lembrar da comida que tinha lá no Egito. Lembraram dos temperos, do alho, né? E a murmuração começou a se transformar em um estilo de vida para o povo. Meu irmão, minha irmã, quando você começa a ser um murmurador, nesse ponto nada está bom para você. Pode estar 99% bom, mas você vai começar a reclamar de tudo, e começar então a sentir saudades da velha vida de escravidão lá do Egito. O Senhor não ficou satisfeito com isso, porque o povo se tornou ingrato. Deus havia libertado aquele povo com mão forte das garras de Faraó, e eles então começaram a rejeitar o presente de Deus. Quando você começa a chegar a esse ponto, você está cortando o relacionamento com o Senhor. Desejavam algo além do que o Senhor estava dando, e o próprio Moisés foi afetado severamente, que ele quis até desistir. Moisés, ele não ficou nada bem com a murmuração do povo. Eu quero que vocês leiam ali no capítulo 11, versículo 10 a 15, que diz assim: Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim uma carga de todo este povo? Versículo 12: será que fui eu quem concebi todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leva no colo, como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Versículo 13: onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo:
dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixe ver a minha miséria. Irmãos, isso aqui é tão forte quando alguém está perto de murmurador, de pessoas que nunca está satisfeito com nada. Você também é contaminado. Parece que é algo contagioso que tira a nossa espiritualidade, né? E aí Moisés, ele sentiu-se um estado de comiseração, com pena de si mesmo, né? E Moisés ficou deprimido, ficou totalmente esgotado, desejando a morte, e quis existir. Ele, até o grande Moisés, o líder daquele povo, começou a perder a visão de Deus, do poder sobrenatural de Deus. Ele quis entregar os pontos, quis desistir de viver. Quem sabe a gente nesta noite precisa também fazer uma avaliação da nossa vida. Será que nós também não somos estes murmuradores? Como você se identifica nessa história? Faça você mesmo uma autoavaliação da sua vida. Você às vezes deseja algo que não é bom para você. Muitas vezes a gente pede coisas que Deus não nos dá porque não vai ser bom para nós. Muitas vezes a gente pede coisas que vão ser destrutivas na nossa vida. Será que a gente também não precisa mudar a nossa maneira de agir? Será que alguém não está arrependido, querendo voltar à velha vida? Muita gente abandona as coisas, a igreja, porque sente saudade da antiga vida de pecado. Será que você também não está contente, você não está feliz com o que Deus tem lhe dado? A gente precisa fazer essa avaliação. Será que eu estou deixando a atitude das outras pessoas influenciar na minha vida? Pessoas que chegam com ideias mirabolantes que nos levam a até mesmo nos tirar do trilho, da rota. Como as demandas, as murmurações ou atitudes negativas de outras pessoas afetam a nossa vida? Será que nós também, algumas vezes, ficamos chateados com Deus? Pedimos alguma coisa, Ele não nos deu e a gente começa a ficar aborrecido com Deus, ficar irado com Deus? Será que você também algumas vezes não ficou assim com pena de si mesmo? Alguém aqui algumas vezes já ficou deprimido? Vontade de chutar o balde, desistir, de fugir? Será que nós também algumas vezes não perdemos a fé genuína no poder extraordinário de Deus? Será que a gente muitas vezes deixa de orar com fé, sabendo que Deus responde a oração? Percebe que tudo isso aconteceu. Você também precisa fazer uma avaliação, E sabe que muitas das vezes a gente pode murmurar por algumas coisas. Fiz aqui algumas descrições, sobre o que as pessoas mais murmuram hoje em dia. Será que é sobre a comida? O preço da mercadoria subiu assustadoramente, principalmente a parte mais importante ali, o feijão, o arroz, os legumes. Será que alguém é um murmurador pelo seu tipo de trabalho?
Tem gente que às vezes não está satisfeito com o seu trabalho e começa a murmurar, mas quando perde, vai chorar. O que tem ocupado a sua vida de tal maneira que você começa a ser um murmurador? A falta do poder financeiro, ou alguém que reclama da sua própria família, um filho que se torna rebelde, muitas vezes começa a fazer os pais murmuradores, quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Aqui eu gostaria de fazer essa pergunta: como você acha que Deus se sente sobre as queixas daqueles que confiam nele? Será que Deus, Ele fica satisfeito quando um de nós, que conhecemos a sua palavra, começamos a murmurar? Eu quero convidá-los a vocês abrirem suas Bíblias lá no finalzinho, no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, que também um profeta começou a murmurar de Deus. O profeta Abacuque fez a queixa ao Senhor e ele disse: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Será que não ouvia, não? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Versículo 3: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Versículo 4: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então, Abacuque, o profeta, ele começa a questionar o Senhor. Ele começa a se tornar um reclamador, dizendo: olha, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor está calado? Por que o Senhor não age? Que direito temos nós, irmão, de questionar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso? E aí, quem já leu o livro de Abacuque, Deus responde. Deus respondeu às queixas de Abacuque. E Abacuque, então, ele se queixa mais uma vez, versículo 12 em diante. E a resposta do Senhor veio. A resposta do Senhor foi extraordinária. A oração de Abacuque foi respondida. E eu quero que você vá no capítulo 3, a partir do versículo 17 até o 19. Olha, depois que ele botou a cabeça no lugar, ele entendeu o que o Senhor queria para a sua vida. Ele deixa uma das mensagens, que esta aqui é para você colocar na sua Bíblia. Sabe aquela canetinha que você marca? Para quando você começar a ser um dos reclamadores, você ler e você colocar isso em prática na sua vida. Abacuque, depois da resposta de Deus, ele escreveu o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Versículo 18: mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E ele diz no versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Glória a Deus por isso. Quando Deus começa a
fazer a diferença na sua vida. Meu irmão, tudo pode estar ruim ao teu lado, mas você vai agradecer, porque todas as coisas vão se tornar uma experiência muito forte na nossa vida. Vamos fazer pessoas dóceis, pessoas que vão ajudar aqueles que são reclamadores, porque na verdade, se você não tiver essa consciência, você também vai ser influenciado por tanta gente que reclama nesses dias. Estamos vivendo dias complicados. O servo do Senhor precisa dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Deus tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender essa palavra. Ministério de Louvor tem mais uma música. Eu convido a congregação a se colocar de pé, e eu quero ver agora vocês cantando tão forte, para que a voz seja ouvida com mais intensidade. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E a lição é essa: não seja um murmurador de espécie alguma, porque isso desagrada ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Depois dessa palavra, o que falta para você, meu irmão, minha irmã? Semana se inicia, nós reconhecendo as nossas fraquezas, mas Deus nos fortalece a cada dia. Deus, Ele nos ama, mesmo com as nossas falhas, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que realmente passa pela nossa cabeça, nossas mentes, nossos corações. Nós não somos merecedores do grandioso amor de Deus. Mesmo sendo falhos, Deus nos ama. Sabe por quê? Porque o amor dele é incondicional. O amor de Deus é grande. Deus nos permite viver. Deus nos permite vivenciar o que está acontecendo, para nós crermos simplesmente nele, porque Ele é o único que pode resolver tudo. Mas nós precisamos sim abrir o nosso coração e falar abertamente com o Senhor: Senhor, nos usa, nos capacita, Pai. Nós somos os teus filhos, nós somos dependentes de Ti, porque Tu nos amas. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Das nossas falhas, Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? que Deus fez, Deus me amou tanto, e você veio para morrer para morrer no teu lugar. em meu lugar. Para tomar E o seu amor é tão grande e
Senhor, mais uma vez, esse povo que nós te prestamos, com a forma única de agradecimento pelo perdão de Deus, ó Deus. Leva os seus servos, ó Deus, e volta para os seus lares, guiados e protegidos por ti, ó Pai. Que nós tenhamos uma semana de proveitos, ó Pai, uma semana abençoada, ó Deus. Ó Deus, abre portas de empregos para as pessoas que precisam nesse momento, ó Deus. Restaura lares, ó Deus, que estão destruídos, ó Pai. Ó Pai, e venha renovar mais uma vez os teus povos, ó Deus, que clamam por um Brasil melhor, por uma nação melhor, porque nós somos dependentes de ti, ó Deus. E agora, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.